Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje comemora-se o Dia das Mães, um dia muito especial para as mulheres, pois foram dotadas dessa sublime missão. Iremos conversar sobre a importância não só da maternidade, mas da família como um todo. O tema de hoje é maternidade, paternidade e vida. Convidamos para estar aqui conosco Lana Levino, do Instituto da Caridade da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, em Taguatinga, Distrito Federal. Seja bem-vinda, Lana. Obrigada, nós que agradecemos de estarmos aqui. Lana, o que é a reencarnação? A reencarnação, segundo nos diz o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é a volta do espírito à vida corporal. E sem ela, o mundo corporal pereceria. Então, a reencarnação era uma necessidade para o espírito? É uma necessidade, porque devido às nossas quedas em outras vidas anteriores, então nós temos a oportunidade de voltarmos ao planeta Terra, que é um mundo de expiação e provas. Por isso que muitas das vezes nós temos vidas sucessivas, ou seja, em uma encarnação nós podemos estarmos aqui e viver 50 anos, na outra encarnação poderemos voltar, vivermos 20 anos, na outra desencarnarmos com 5 anos enquanto criança, correto? E podemos reencontrar espíritos muito caros ao nosso coração num processo de reparação e de melhoramento espiritual. Sim, porque na verdade a reencarnação ela faz um ajuste entre as nossas quedas e os nossos acertos. Daí porque, assim, espíritos que em outras vidas foram desafetos, vêm nessa para poder fazer o ajustamento. Daí porque, por exemplo, o grupo familiar, ele pode ser pequeno fisicamente, mas pode se estender espiritualmente. E em cada encarnação, o espírito vai ter uma experiência junto aos seus afetos e desafetos. Uma mãe, ela pode ter no seu filho um desafeto do passado. Então, a reencarnação, ela nos auxilia a progredir espiritualmente, a amar, a trabalharmos com os nossos vícios, a desenvolver os nossos sentimentos, as nossas virtudes. Alana, a necessidade da vida em família. De acordo com a doutrina espírita, por que nascemos agrupados em famílias? Justamente para reajustarmos. Esse agrupamento, ele é necessário, porque é a vivência mútua, é o auxílio mútuo, o auxílio fraternal, a aprender a compreender um ao outro, a desenvolver a afetividade, o amor, o carinho. E só através do afeto e da vivência a dois, da vivência familiar, é que os espíritos vão se aprimorando. Não tem outra forma, porque quem quer viver sozinho, totalmente isolado, fica completamente desamparado, em solidão. E a vivência em família, ela possibilita as trocas de experiência, nós aprendemos a superar as nossas dificuldades, trabalhando no dia a dia, sofrendo, amando, aprendendo, porque a vida, ela é uma sequência de experiência para cada pessoa. Então, nós estamos na Terra todos nós passamos por dificuldades, mas também passamos por momentos super agradáveis, momentos de carinho, e a esperança, o otimismo é que nos impulsiona a melhorarmos. E se nós temos no núcleo familiar a presença generosa do amor, que o amor é que move a relação de pais e filhos, o amor é que vai facilitar com que as pessoas se fortaleçam. E a doação dos pais em relação aos filhos é um amor incondicional. É diferente do amor entre os dois casais. Então, na verdade, nós vamos aprendendo. E pelo grupamento familiar é que vamos nos fortalecendo e crescendo.
Alana, qual é a importância da maternidade? Olha, maternidade, Joana de Ângeles fala que maternidade é o exercício do amor. Emmanuel fala também que maternidade é você trabalhar, a mulher trabalhar com seus melhores sentimentos, é o amor incondicional. E pela maternidade, a mulher ela vai despertando de dentro de si realmente, né? Todo carinho, toda afetividade em relação àquele espírito que ela recebeu. E, na verdade, realmente a gente sente em total plenitude quando é mãe, porque eu sou mãe. E nós nos sentimos plenas, porque você recebe um ser que necessita de você para você desenvolver, para você auxiliar, para você cuidar, orientar, amar incondicionalmente. Então, é um crescimento individual para a mulher e também para os filhos, porque é uma relação, é uma troca de amor, uma troca de afeto, é a vivência da vida ali que vai desabrochando com o passar dos dias, das horas. É um crescimento individual, tanto de nós que somos mulheres, quanto dos nossos filhos, que é uma grande escola, o lar. E Deus confiou ao coração maternal a tarefa de conduzir seus filhos de volta a Ele, né, a casa paterna. Exatamente, exatamente. Quando nós recebemos um espírito, uma criança que chega na forma infantil aos nossos braços, necessitando ali de todo o nosso cuidado, de todo o nosso carinho, certamente nós nos sentimos assim ligadas a Deus, porque é algo que não dá nem para expressar esse sentimento maternal que nós despertamos em relação ao ser que está em nossas mãos. Nós iremos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema maternidade, paternidade e vida. Lana, falávamos no bloco anterior sobre a maternidade. Observamos que muitas mulheres não querem ou não podem ter seus filhos e, numa decisão infeliz, optam pelo aborto. Quais seriam os malefícios físicos e espirituais do aborto para a mulher que o pratica e também lá nos benefícios para a mulher que deseja ser mãe dos filhos e dos seus filhos alheios também? Muito bem. Para as mulheres que abortam, na verdade, elas carregam o sentimento de culpa. E essa culpa, ela gera uma situação psicológica e também espiritual, porque ela fica obsediada, ela passa muito tempo vinculada àquele espírito que ela deveria receber e não recebeu. E esse espírito passa a cobrar, porque ele tem necessidade de reencarnar.
Então, ele vai fazer de forma diferente a tentativa de retornar ao seio maternal. Ele quer reencarnar. E nesse caso, a mulher ela passa a ter pesadelos, ela passa a ter clichês mentais, que nós chamamos de quadros obsessivos, que está no livro Painéis da Obsessão. No próprio livro dos médiuns também explica sobre a obsessão. E fisicamente também, ela pode ficar estéril, ela fica frígida. E muitas das vezes nós vemos quadros aí terríveis, que a mulher às vezes ela tem até que fazer a esterectomia. Agora, quem recebe o filho sempre é bem-vindo, um filho, é um ser. Porque no próprio Evangelho tem a pergunta, né, pais, né, a cada pai, a cada mãe, será perguntado por Deus quando nós retornarmos ao plano espiritual. O que fizeste do filho que eu entreguei às vossas mãos? E nós sabemos que todos nós vamos retornar para o plano espiritual, porque na verdade essa vida, a Terra, é um planeta de transição. E a vida continua. Há plenitude de vida no plano espiritual. E todas aquelas que resolvem e decidem ter seus filhos, qual seja a dificuldade, superando dificuldades, desafetos, ela vai depois ter a grande experiência de ter conduzido uma alma ali, mesmo que seja sozinha, entre aspas, como nós falamos, que ninguém está sozinho, né? Porque todos nós somos amparados por Deus. Ela vai cuidar do filho plenamente e vai ter a esperança de vê-lo crescer, educar, desenvolver, e pode no futuro ser o suporte dela quando ela estiver envelhecida. O amparo, né, que a mãe vai precisar. O amparo, exatamente. Lana, por que defender a vida desde a concepção? Quais seriam os malefícios do aborto para a família como um todo? São os traumas. Nós defendemos a vida desde a concepção porque é vida, né? E, na verdade, para a família, receber um espírito, como eu tinha dito no início, é um reajuste. A reencarnação, nós recebemos espíritos afins e espíritos que são desafetos, que em outras reencarnações nós prejudicamos. Então, essa reencarnação é a melhor reencarnação nossa. Devemos dar oportunidade para que outros venham, assim como nós tivemos a oportunidade de sermos recebidos pelos nossos pais. E é importante defender a vida, porque o planeta, nós falamos tanto em paz, que necessitamos de paz, e por que então pensar em morte? Há um ser que está chegando. Por isso é que defendemos a vida. É transformar o planeta Terra em planeta de regeneração. Que regeneração é essa? É um mundo de paz, de harmonia, sem violência. Se a gente inicia com a própria violência dentro do nosso núcleo familiar, então nós não vamos ter condições de viver essa paz que tanto almejamos. Então a paz começa dentro de nós, dentro da nossa casa, recebendo os espíritos com carinho, que sejam filhos de outras mães, que sejam filhos de amigos, mas nós vamos agrupando e formando a família maior, que é a família universal. Lana, qual a importância da paternidade? Emmanuel tem um texto, o Espírito de Emmanuel, ele tem um texto lindo, que ele fala que pensando em Deus, pense também no Pai, que o Pai também ama, que o Pai é amor, porque muito se fala do afeto que a mãe dá, muito se fala do amor que a mãe transmite, que a mãe ilumina, que a mãe irradia. Contudo, os pais também amam, e os pais também cuidam, e os pais também auxiliam o ser na sua educação enquanto espírito eterno.
e que nós deveríamos respeitar os homens, respeitar os pais, porque os pais, muitas vezes, eles assumem a responsabilidade de prover o lar, a renúncia de estudar para poder trabalhar, para servir, educar os filhos, e que às vezes, quando eles vão envelhecendo, são relegados a segundo plano, porque os filhos já estão em condições financeiras melhores, de educação, e que, na verdade, o homem é também amor. Ele está ali na condição de segurança da família, de amparo à mulher, de equilíbrio. Então, os homens também amam, assim como nós, mulheres, que somos mães. E é o exemplo, a energia amorosa, exatamente, né, Nana? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando com a Lana sobre maternidade, paternidade e vida. Lana, comente sobre a paternidade e a maternidade de José e Maria, pais de Jesus. Quais exemplos podemos apreender sobre esses dois espíritos de luz, quando estiveram como pais do Cristo aqui na Terra? Então, Áureo, no livro Universo e Vida, Marli, ele nos fala que Maria e José, quando eles decidiram vir junto com Jesus para formar o exemplo de família aqui na Terra, eles vieram do planeta Sírios. E são espíritos de alta hierarquia, né? Espiritual, evoluídos. E eles vieram na total simplicidade. Maria, como nós sabemos, né, pelas vibrações maravilhosas de serenidade, de amor, de abnegação, de renúncia, em total simplicidade, onde receberam Jesus, que morava numa casinha bem simples, né, em Nazaré. Maria morava em Nazaré. E José, com a profissão de carpinteiro. Então, eles formaram ali um exemplo de família, um lar, um verdadeiro lar de amor e de paz. E Humberto Campos, no livro Boa Nova, ele relata que Maria, quando conversava com Isabel, quando Jesus estava ainda na sua infância, ele já preocupava, ele era uma criança diferente, porque ele levava lá para o lar os necessitados, para ele cuidar. Os mendigos, né, da rua, ele levava para alimentar. E ele, como era primo de João, João era mais velho do que ele, 6 meses, eles sempre estavam a conversar e eles eram crianças diferenciadas no comportar, no agir. Então, ela já em suas meditações e observações maternais, ela já preocupava com Jesus. E nós percebemos também o exemplo do trabalho que José dá a Jesus
possibilitando o aprendizado dele da profissão de carpinteiro na carpintaria. E a gente percebe que Deus é tão generoso, porque Ele organizou o planeta Terra para nós e deu esse exemplo belíssimo de família, que foi esses dois espíritos, Maria e José, para exemplificar a família recebendo Cristo entre nós. Nós vamos assistir agora uma matéria que mostra a vida, criação do Pai Maior, que é Deus, e sobre a beleza da família. Acompanhe conosco. No seio excelso do Criador incriado, nos cimos da evolução, pontificam os Cristos divinos, os Devas arcangélicos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana. São eles que, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, presidem no infinito à construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes, fixando-lhes as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas e gerindo seus destinos e o de seus habitantes. Enquanto, porém, houver sobre a face da terra pobres e famintos, gente que chora e almas sem misericórdia, a palavra de Jesus não cessará de ecoar nas eternas bem-aventuranças. Por mais que demore, os princípios da força serão substituídos no mundo pelos da misericórdia e os mandamentos da astúcia pelos da verdadeira justiça. Nesse dia, acima do direito público e do direito privado, do direito de sociedade e do direito de família, estará o direito divino do amor universal e eterno, a reger a vida humana para o entendimento e a felicidade. O divino legado de Jesus, que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pôde receber, é o de um mundo feliz, de paz e amor, sem injustiças, sem opróbrios, sem miséria, sem orfandade, sem crimes e sem ódios, sem fratricídios e sem guerras, onde todos, solidários e progressistas, criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica, com trabalho digno e repouso honesto, na nobreza do lar e na administração operosa e esclarecida. Nesse mundo renovado, a paz inalterável instituirá um progresso sem temores e uma civilização sem maldade. Os habitantes do planeta estarão muito longe da angelitude, mas serão operosos e sinceros, um tanto sofredores e endividados para com a eterna justiça, mas fraternos e dóceis à inspiração superior. Reinarão na terra a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos de coração. Lana, existem cursos na Casa Espírita voltados para a família? Sim, Marli. Em todas as casas espíritas, nós temos os cursos voltados para a família, para o fortalecimento das famílias. Inclusive, o Instituto do Esclarecimento e Família, até o nome já diz, né? Família, Esclarecimento e Família, tem cursos que possibilitam o amparo à família. Também no Instituto da Caridade, nós temos os cursos voltados para a formação da família, para a educação e orientação das mães, dos pais. Inclusive, nós temos aqui um dos livros que trata, que é Maternidade, Paternidade e Vida, que trata exatamente sobre os temas que aqui a gente estava conversando agora.
pertinente à formação dos trabalhadores e daqueles que frequentam a casa espírita. Para que eles possam atuar junto às mães, aos pais e à família Junto em geral. às mães e aos pais. E também nós temos curso de orientação à gestante, porque na verdade, na nossa casa em que nós frequentamos, em Brasília, que é a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, além de termos cursos de orientação para as gestantes, de amparo à maternidade, nós temos também a casa que chamamos Lar Maria de Nazaré, que ampara todas as gestantes que não têm onde permanecer durante o período de gravidez. E lá elas podem ficar até 3 meses após a gestação. E é um amparo justamente para que elas tenham condições de ter seus filhos. Qual é a história deste lar de mães, Lana? É muito bonito. Pode contar para nós. Nós fundamos o lar, a equipe da Casa de Alta de Souza, em fevereiro de 91. E já recebemos mais de 1000 mulheres. Já nasceram inúmeros bebês. É uma equipe multidisciplinar, de voluntários e técnicos que trabalham com essas mãezinhas e que elas têm condições de ter amparo psicológico, amparo material e espiritual durante o processo de gravidez para que tenham os filhos tranquilamente e retornam ao núcleo, né, da sociedade, ao seio da sociedade. Lana, deixa uma mensagem para as mãezinhas. Olha, eu gostaria de dizer que é muito bom ser mãe e que realmente é uma experiência ímpar em nossas vidas, né, enquanto mulheres. E eu vou dizer aqui o que Alta de Souza diz, que então senti que as mães são mensageiras de Maria, Mãe dos Anjos e das Flores, essas mães cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, em especial sobre o programa de atendimento às mães gestantes, acesse o site ocentroespírita.com. Agradecemos a presença da Lana conosco hoje e a presença dos telespectadores que nos acompanharam. Gostaríamos de deixar nossas felicitações para todas as mãezinhas nesse dia tão especial em que comemoramos a belíssima missão da maternidade. Que Jesus ilumine a todas as famílias. Muita paz.